Pessoal, nesta segunda parte deste vídeo que pergunta por que o catolicismo é tão difícil, vamos analisar agora, acho que talvez ainda haja uma terceira parte, mas nessa segunda parte analisemos o quê? A Igreja Católica é a mais difícil, e é muito mais difícil ser católico do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o inimigo de Deus quer, em primeiro lugar, destruir a religião que Jesus trouxe. Então o inimigo de Deus visa e visou desde o princípio o quê? Destruir a religião que Jesus trouxe. Que religião é essa? Podíamos dizer assim, é o catolicismo? Não, podemos dizer não, é o cristianismo, né? Que foi fundado lá naquele episódio onde aparece Pedro, né? Dizendo, tu és, porque tu és o filho de Deus vivo, né? Jesus perguntando, quem diz o povo que eu sou, né? Aí os apóstolos diziam, não, você é Elias, é não sei quem, é um profeta. Aí Pedro toma a palavra e diz, não, tu és o filho do Deus vivo, né? Então a partir desta declaração de Pedro, que mostra a fé de São Pedro, aí, a partir daí Jesus funda a sua igreja e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ok? Pois bem, então o que é que aconteceu? A partir daquele momento, o diabo toma a decisão de destruir a igreja de Jesus. Significa dizer, qualquer um de nós pode pensar que a partir daquele momento, todas as desgraças e todos os ataques seriam feitos à igreja de Jesus. Então aquela igreja que eu estou chamando de cristã, ela vai desta forma até mais ou menos o ano 300, tá certo? E até o ano 300, todo o cristianismo de hoje concorda que aquela era a igreja de Jesus. Todo o cristianismo concorda com isso, que era a igreja de Jesus. Que nós aqui católicos chamamos de catolicismo, mas quando se fala com um protestante, ele vai dizer que aquela igreja primitiva era a igreja de Jesus. Então, para os protestantes, para os evangélicos, só existe dificuldade em aceitar a igreja católica como sendo a de Jesus a partir de Constantino. Ou seja, a partir do ano 300 por aí, é que eles não aceitam que aquela igreja seja cristã. Ou seja, que o cristianismo, a religião original, se perverteu, né, se corrompeu, e a partir dali ficou uma religião, vamos dizer, completamente prostituída, né? Então por isso não seria mais a religião de Jesus. Só que aí cometem um erro, né? Esse erro gravíssimo, porque era perfeitamente previsível, acho que estava até profetizado, tanto é que quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, já havia aí implícito uma profecia, dizendo, olha, o que Jesus está dizendo é o que? Olha, mesmo que vocês vejam a minha igreja se prostituindo, a minha igreja se corrompendo, a minha igreja chegando a ter até um líder completamente corrupto. Então, mesmo que vocês vejam isso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, significa dizer que aquela igreja original, por mais que ela se desfigurasse, por mais que ela não parecesse mais cristianismo, por mais que ela parecesse um antro de prostituição, ela ainda era a igreja de Cristo, ela ainda é a noiva do Senhor. Ok? Então por quê? Porque é claro que Jesus já sabia que contra aquela noiva dele, aquela primeira igreja que ele fundou, o demônio faria de tudo, jogaria todas as bombas, toda a perseguição seria feita a esta igreja. E portanto o próprio Deus imaginava, e o próprio Deus imagina e sabe, que aquela igreja chegaria um momento que ela nem pareceria a igreja dele. Nem pareceria a igreja dele. Como em alguns momentos da vida do próprio Jesus, tem certas passagens que ele nem parece Jesus, não é? Porque tem momentos que aparece ele fugindo, as pessoas vão atrás dele, ele se esconde, né? Então, aquela hora que ele entra no templo e dá chicotada nas pessoas, ele não parece ser um Deus de amor, um Deus misericordioso, né? Então, a verdade verdadeira é que para ser cristão, não necessariamente tem que ter a aparência de cristão. É claro que a aparência é importante. E o próprio São Paulo fala isso, que a gente tem que ter não só termos a vida santa, como parecermos santos. Então isso é importante. Mas o fato de que alguma coisa não parecer outra, não significa dizer que ela não seja mais aquilo, né? Por exemplo, podemos pensar em relação, por exemplo, a um casamento. A esposa da pessoa pode até nem parecer uma moça decente. Ela pode até ter um comportamento que não parece de uma mulher casada, mas ela continua casada, porque está lá, no contrato matrimonial, está lá que ela é a esposa dele, né? Então assim também a igreja poderia parecer, até certo modo, até uma prostituta, que está no mundo aí fazendo conchavos e negociatas, né? Mas continuava sendo a igreja fundada por Jesus.
Então, o que eu levanto aqui a questão é que jamais alguém que tivesse consciência disso, alguém que tivesse percebido isso, que a igreja de Jesus ia continuar sendo a igreja dele, independente dos pecados que apresentasse. Então, se nós tivéssemos, todos nós, tivéssemos essa consciência, não teria havido o protestantismo, não teria aparecido o protestantismo. Porque ao invés de Lutero, por exemplo, que foi um dos iniciadores, né, da reforma, ao invés de Lutero tentar fundar outra igreja, seria ele por dentro da igreja tentar modificar com a pregação e com a vida de santidade, com o testemunho, tentar modificar a igreja por dentro. Ou seja, sabendo ele, percebendo ele que o malefício de fundar várias religiões, ou de abrir a porta, abrir a oportunidade para que várias religiões apareçam, que foi o que aconteceu depois de Lutero, né? Não sei quantas denominações surgiram. Então, diante desse prejuízo de aparecer várias denominações, que é muito pior do que simplesmente fazer, vamos dizer, vista grossa para certas coisas. Então, o que é que Lutero tinha que ter feito? Olha, já que eu sei que se eu romper com a igreja, irão aparecer N denominações e vão perturbar a identificação das almas perdidas, elas não vão saber identificar onde é que está a igreja de Jesus, porque haverá milhões de denominações, então eu vou continuar na igreja católica e vou tentar modificá-la por dentro. Aí sim, teria sido correto o que Lutero fez. Tá, ok? Pois bem, então só que a partir de Constantino, o que a igreja fez foi, conseguimos fazer com que o cristianismo tomasse conta do Ocidente. O cristianismo cresceu e tomou conta de tudo. E esta era a vontade de Deus. Porque tudo que acontece na terra é a vontade de Deus. Todos nós sabemos disso. O apóstolo São Paulo fala lá em Romanos, capítulo 9. Tudo faz parte da vontade de Deus. Então Deus queria isso. Então, já que ele queria que o cristianismo se espalhasse no mundo todo, isso aconteceu basicamente quando os apóstolos conseguiram convencer lá o Constantino, e não foram os apóstolos que convenceram, foi uma visão que ele teve no céu, né, que o convenceu de que a religião era de Jesus, e aí, a partir daí o rei passou a ser cristão e o cristianismo se espalhou. Pois bem, então, qual é a verdade? É que essa igreja nunca deixou de ser igreja. Tanto é que, na época de Constantino, foi exatamente nesta época que os sacerdotes, os bispos, todo aquele pessoal que fazia parte vamos dizer, da liderança da igreja, conseguiram fazer a canonização e a compilação dos livros do Novo Testamento. E esse Novo Testamento que nós usamos hoje e que a igreja evangélica usa hoje, foi feito nesta mesma época em que Constantino, entre aspas, fez a legalização da religião para o reino, né? Então, se os protestantes acusam que a igreja a partir dali se corrompeu, foi esta mesma igreja corrompida, entre aspas, que trouxe para nós, que deixou para nós, que legou para nós o Novo Testamento, que é o livro usado por eles evangélicos. Então, fica mais do que claro que ser católico é muito mais difícil, porque a perseguição do demônio continua. Tanto é que a igreja não só diminuiu a qualidade da sua pregação, houve corrupção, inclusive agora, depois do Vaticano II, o comunismo entrou dentro da igreja, né, o comunismo, ao ponto de eles conseguirem chegar ao cúmulo de colocar um papa comunista no poder. Então a igreja católica hoje tem um papa comunista no poder, o que é uma desgraça, né, uma desgraça. Então, quer dizer, com tudo isso, com todas essas perseguições, fica claro que a igreja de Jesus, justamente porque é a mais perseguida, é a mais atacada, tá certo? E em comparação, veja quais são os ataques que são feitos à igreja evangélica. Praticamente nenhum. Porque se é uma igreja que você brigou com o pastor, você funda outra. Se teve uma dificuldade lá com uma doutrina tal, você funda outra. Quer dizer, são igrejas que são camaleônicas, que mudam facilmente, como quem troca de calça. Então, quer dizer, qual é o ataque que o demônio vai fazer a isso? Não, ele vai dizer assim, olha, eu sempre trabalhei para dividir as coisas. Sempre trabalhei para dividir as pessoas. Lá dentro do reino de Deus mesmo, quando eu estava, eu dividi em todo mundo. Tanto é que eu trouxe de lá, isso o demônio falando, né? Eu trouxe de lá a terça parte das estrelas de Deus comigo, porque eu dividi o rebanho de Deus dentro do céu. Então, se o demônio é quem divide as coisas, por isso é que ele propôs um regime político chamado comunismo, que divide tudo. É um regime que divide, que faz não sei quantos partidos políticos, e a gente pensar que são partidos que estão brigando e não estão, são partidos que estão coligados para chegar ao poder. E fora as divisões que fizeram, como homem lutar contra a mulher, negro contra branco, pobre contra rico, patrão contra empregado. Tudo isso aí é o quê? É o espírito divisionista de Satanás. Então Satanás tem esse espírito de dividir. E o que é que ele fez com a igreja?
O que ele fez? Ele dividiu a igreja todinha a partir de Lutero. Né? Então isso é uma prova de que realmente a igreja católica é a igreja de Jesus, e quanto mais se bater nela, quanto mais se atacar ela, e quanto mais corrompida ela parecer, mais certeza nós temos de que é a igreja de Jesus. Ok? Então é isso. Fiquem com Deus.